Bem-vindo, irmão, irmã, a este programa da Canção Nova, que é transmitido pela televisão, pela rádio e pela internet. O Jardim da Igreja visa levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas que existem na Igreja e que enchem de beleza, de dinamismo, de colorido a mesma Igreja e contribuem para a sua missão no mundo. Eu sou o Padre Jorge Guarda, Vigário-Geral da Diocese de Leiria Fátima e também, desde há pouco tempo, o diretor do Jornal Diocesano. É com alegria que estamos consigo e obrigado por abrir a porta da sua casa e da sua alma, assim espero, para estar connosco neste tempo. Hoje vamos levar até si uma ordem, ou melhor, uma parte ou uma secção, por assim dizer, da Ordem de Malta, o Corpo de Voluntários da Ordem de Malta. Uma ordem que às vezes se vê ou porque se tem conhecimento histórico, ou então porque no apoio aos peregrinos de Fátima aparecem em determinados momentos, ou então no seu colorido da participação em algumas peregrinações no Santuário de Fátima. Para nos falar deste corpo de voluntários da Ordem de Malta, temos connosco o Padre Ricardo Nuno Lameira, a quem eu saúdo. Bem-vindo, Padre Ricardo, e obrigado pela disponibilidade para apresentar o Corpo de Voluntários da Ordem de Malta. Muito obrigado, é sempre um gosto, um prazer apresentar aquilo que a Igreja vai aprovando pela força de Deus e pela força do Espírito Santo. Muito bem. E agora pedia, desde já, que se apresentasse para que aqueles que nos acompanham possam saberem quem é o Padre Ricardo. Pois, eu sou pároco, sou padre da Diocese de Évora, sou pároco de 4 paróquias, na zona de Alcácer do Sal, ali já no distrito de Setúbal, mas arquidiocese de Évora, naturalmente. Também depois tenho 2 responsabilidades assim maiores, que é como capelão da Ordem de Malta, ser o coordenador da zona sul do Corpo de Voluntários da Ordem de Malta. E agora o Sr. Arcebispo pediu-me também que fosse o diretor espiritual diocesano do movimento dos cursos cristandade. O resto, olha, fazemos aquilo que é habitual e que é normal. É um sacerdote, claro. Zeloso. Tento. Muito bem. Então, antes de darmos continuidade a esta conversa, vamos seguir um documentário que a equipa da Canção Nova preparou e que nos vai apresentar então a Ordem de Malta e o seu corpo de voluntários. Vamos prestar atenção. O Corpo de Voluntários da Ordem Soberana e Militar de São João de Jerusalém, dita de Malta, foi criado com o objetivo de ajudar os pobres e desprotegidos, assim como os peregrinos que se dirigem aos lugares santos. Desde 1976 que apoia e protege os peregrinos que se dirigem a pé a Fátima. Mais de 3.500 peregrinos são assistidos nos 7 postos de atendimento que anualmente funcionam durante a peregrinação de maio, onde além de ajuda médica e enfermagem, encontram repouso e apoio espiritual e religioso. Toda a assistência é gratuita, o que só é possível dado que todo o trabalho é voluntário e o material oferecido. Atualmente, a Ordem é composta por leigos que continuam a missão centenária de ajuda aos mais pobres e doentes. Como Estado soberano, a Ordem de Malta tem representação diplomática em 94 países e estatuto de observador permanente junto das Nações Unidas e estatuto de representante de outros organismos internacionais como a Comissão Europeia, a Organização Mundial de Saúde, a Unesco, o Conselho da Europa, entre outros. A Ordem beneficia do privilégio de poder exercer plenamente a sua vocação sobre quase toda a totalidade do globo. Hoje em dia, a sua ação estende-se a cerca de 110 países e as suas equipas internacionais estão presentes em cenários de catástrofes naturais ou conflito, apoiando sempre os que mais necessitam. Tal empenho constitui para os jovens uma escola de vida que educa para a solidariedade e disponibilidade, a darem não simplesmente qualquer coisa, mas também darem-se a si próprios. Há anticultura da morte, que se exprime, por exemplo, na droga, contrapondo-se deste modo ao amor que não procura o próprio interesse, mas sim à disponibilidade a perder-se a si mesmo pelo outro. São palavras de Bento XVI,
nos Deus Caritas Est. Então, depois desta apresentação, um retrato breve da Ordem de Malta e do seu corpo de voluntários, Padre Ricardo, quem foi esse grupo de comerciantes que no século XI deu início à Ordem de Malta? Pois, como disse, foi um grupo de negociantes que, sentindo o apelo, antes de mais, foi um grupo de negociantes que, se apercebendo que em tempo de peregrinação à Terra Santa, muitas vezes os peregrinos não eram bem tratados, para além de não ser bem tratados fisicamente, eram saltados, eram maltratados, então sentiram em nome da Igreja o dever de defender, digamos assim, os cristãos naquela que era a peregrinação da sua vida. Então, dentro deste grupo, foi um grupo de homens que foram fazendo a experiência de viver a caridade como negociantes, porque tinham dinheiro, podiam fazê-lo, e ao mesmo tempo, pelo seu espírito cristão, podiam perceber que o dinheiro era importante ao serviço daqueles que mais necessitavam. E aqueles que mais necessitavam no momento eram os peregrinos, católicos, que sempre foram, de facto, na Terra Santa, muito perseguidos, como continuam hoje. Sim. Então, e como é que a partir daí veio a formar-se a Ordem de Malta? Quando, como, com que finalidade, já se percebe desta primeira resposta. Como surgiu então Sim, a Ordem de Malta? A Ordem de Malta foi, quer dizer, não podemos dizer que haja um momento fundador. A Ordem de Malta foi surgindo a partir, como digo, destes 12 primeiros negociantes e foi-se organizando. Pessoas, homens que se foram juntando e foram fundando então, vivendo o espírito da Ordem, foram vivendo os votos de pobreza, obediência e castidade. E a partir daqui foram-se unindo em ordem, por um lado, religiosa, e por outro lado, sempre no espírito militar, como era próprio do tempo, não é? E então, sempre na defesa e na fidelidade, na defesa dos cristãos e na fidelidade ao Santo Padre. Então, dessa forma, foi-se fundando a Ordem e de tal modo que depois, já também no século XI ainda, no finais, o Papa concedeu o título de Ordem Religiosa. Só há duas então, pontifícias, a Ordem de Malta e a Ordem do Santo Sepulcro. E é interessante que ainda hoje, neste seguimento, a Ordem de Malta só é Ordem de Malta porque existem membros celibatários com votos de pobreza, obediência e castidade. E são, no fundo, é este grupo de consagrados que ainda hoje continua a dirigir toda a Ordem. O grão-mestre, assim chamado, é celibatário e todo o seu conselho. Depois tem, digamos, isto seria chamar-lhe a primeira ordem. E depois tem a segunda ordem, que são leigos, hoje casados ou não, que vivem o espírito da ordem de uma forma simples, no seu dia-a-dia, vivendo a caridade nesta disponibilidade, podendo fazer votos ou não. Sim. E uma das atividades deles, talvez a principal, foi fundar um hospital lá na Terra Santa. Sim, sentindo o apelo a viver esta caridade, este amor aos peregrinos, este amor aos pobres, e vendo a forma lastimosa como eles chegavam, então eles fundaram um hospital, que se tornou o maior hospital da Terra Santa. Para quê? Para apoiar os peregrinos. E fazia parte desse, para se perceber um bocadinho o amor aos peregrinos, o amor aos pobres, fazia parte dos seus escritos e da sua forma de viver, que todo o pobre tem direito a comer num prato de prata. E a Ordem a comer em pratos de barro. Porque o pobre é Cristo. O pobre, o peregrino, é Cristo para a Ordem. E continua a ser. E é neste espírito que nós vivemos. Não a caridade, mas a hospitalidade. Que é o ponto característico da Ordem de Malta. A hospitalidade. Ainda hoje. É uma ordem hospitaleira, ao fim e ao cabo. Sim. Muito bem. Porquê este nome, Ordem de Malta? A ordem já está explicado. E de Malta? Malta porque a certa altura lhe foi entregue a Ilha de Malta. Como lhe foi dado a Rhodes. O título completo é Ordem de São João, dita de Malta ou de Rhodes. Então o que ficou foi a Ordem de Malta porque era ali que estava o seu principado, era ali que estavam as estruturas centrais. A sua sede. A sua sede. Depois dali é que no tempo do Napoleão então foram expulsos e neste momento a sede está em Roma. Mas por isso é que é conhecida pela Ordem de Malta.
Então, vamos. E o Corpo de Voluntários da Ordem de Malta? O que é que faz? O Corpo de Voluntários da Ordem de Malta são pessoas, é um corpo que, não podendo, por várias circunstâncias, pertencer à Ordem, apoiam e vivem a espiritualidade própria da Ordem. E estamos a falar em grupos, é um grupo de jovens, é um grupo formado também por adultos e dentro destes adultos, gente preparada na área da saúde. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e que tentamos viver este mesmo espírito de serviço aos peregrinos, de serviço aos pobres, de amor aos pobres, na fidelidade à Igreja. Sim. E enquanto a Igreja nos mandar. No caso de Portugal, não é que vocês se ocupem dos peregrinos à Terra Santa? Não. É assim, apareceu há 37 anos que se fundou no Norte, de facto, este grupo, Corpo de Voluntários da Ordem de Malta. E, acima de tudo, com a missão de ajudar os peregrinos que se deslocam a Fátima. E aí, como todos os peregrinos mais ou menos iam pela Estrada Nacional, vinham pela Estrada Nacional 1, então têm postos fixos de 20 a 20 km para apoiar os peregrinos a pé a Fátima. Em 2010, começámos no Sul, o Corpo de Voluntários da Ordem de Malta também com a intenção de apoiar os peregrinos que vêm para Fátima. No primeiro ano a partir de Évora e neste momento já começamos do Algarve. Com a particularidade própria, é que do Norte vêm os peregrinos 2 a 2, 3 a 3 e os do Sul vêm muito organizados. Então, nós não temos, como regra, postos fixos, temos sim, nós, tentando imitar Jesus, não estamos à espera que aqueles que precisam venham. Nós é que vamos ter com aquele que precisa. E aí, nos lugares, chamamos-lhe os lugares da pernoita, normalmente vamos ter com eles e apoiamos nas várias áreas. Com o tratamento dos pés, das bolhas, com fisioterapeutas a fazer massagens, sempre enfermeiros, e em todos os postos tem que haver um médico. E é neste espírito também que se integra no Corpo de Voluntários da Ordem de Malta os cavaleiros e as damas da Ordem de Malta, naturalmente. E eles é que serão sempre os responsáveis por todo este serviço, por todo este apoio. Agora, claro que o Corpo de Voluntários da Ordem de Malta também, neste momento, apoia os peregrinos que vão para Santiago de Compostela. E, por outro lado, estamos a fazer no Sul, com a Diocese de Beja, tentar compreender e refazer o percurso dos peregrinos para Santiago a partir do Algarve. Então, já fizemos um protocolo com a Diocese de Beja na paróquia de Santiago do Cacém e com as Santas Casas da Misericórdia. E, neste momento, o Corpo de Voluntários da Ordem de Malta fez em Alcácer do Sal, que é onde eu estou com paro, porque passa por ali a rota dos peregrinos de Santiago, então temos um quarto do peregrino. O peregrino traz o seu passaporte, pede o carimbo e o Corpo Voluntário da Ordem de Malta oferece então a estadia. E no fundo aqui, e depois temos também em Lisboa, com o grupo de Lisboa, o apoio acima de tudo a jovens deficientes. Campos de férias de jovens com deficiência. Tentamos desta forma viver este carisma próprio da hospitalidade. Sim, o carisma pode exprimir-se num lema. Sim. Qual é esse lema e o que é que significa? Amor aos pobres, fidelidade ao Papa. Ou seja, ninguém pode ser da Ordem de Malta e também ninguém pode ser do Corpo Voluntário da Ordem de Malta, sem ser católico, na fidelidade ao Santo Padre. Isto para nós é ponto assente. E vivendo esta fidelidade ao Santo Padre e esta fidelidade à Igreja, nós naturalmente temos que viver a hospitalidade. Primeiro na nossa vida concreta, na nossa vida comum. Não através de hospitais, mas através do carinho, através do sorriso. Por isso é um dos objetivos da Ordem de Malta, do Corpo de Voluntários da Ordem de Malta, é que cada um dos seus membros aprenda a sorrir. E até falamos isto de uma perspectiva muito humana. Os nossos músculos estão preparados para sorrir. E é quando sorriem que eles estão a ser mais tão naturais. Então, que nós aprendamos a sorrir. Então, acima de tudo, é um trabalho ad intra. No amor a Jesus, na descoberta deste verdadeiro Jesus misericordioso, nós aprendemos a sorrir. E aprendemos que mesmo no meio das dificuldades, e aí também aprendemos muito com os peregrinos, sorrimos. A nossa vida, como voluntários, é uma vida comum.
e que não tem nada de especial senão o sorrir mesmo nas dificuldades. Saber que por trás de nós está no amor à Igreja, na fidelidade à Igreja, está então a certeza de que nós nunca estamos sós, nem abandonados. Então, esta ligação à Igreja é bem expressa nesse lema e também, Padre Ricardo, também já disseste que há protocolos, que há formas de colaboração, isso assim. Então, como se integra este corpo de voluntários? Explicita um bocadinho mais sobre como se integra este corpo de voluntários da Ordem de Malta, enfim, na Igreja em Portugal, na relação com as suas dioceses, com as suas paróquias ou com outras instituições. Ora bem, nós, acima de tudo, tentamos ligar-nos com aquelas instituições que vivem connosco a caridade. Santas Casas da Misericórdia, mas também tentamos ir um pouco mais longe e levar esta mensagem às escolas de enfermagem, porque o Corpo Voluntário da Ordem de Malta depois trabalha com centros de saúde, com escolas de enfermagem, com Santas Casas da Misericórdia, para quê? Para tentarmos, por um lado, levar-lhes a mensagem e, por outro lado, tentar que eles nos ajudem. E é interessante que a Escola de Enfermagem de Santarém, no primeiro ano, não funcionou enquanto escola de enfermagem, mas permitiu que os seus alunos fossem fazer um estágio. E a partir do segundo ano disseram, não, vai fazer parte dos nossos estágios a peregrinação a Fátima, o apoio à peregrinação. É desta forma que nós tentamos viver no mundo, ser igreja no meio do mundo, com todos, vivendo este espírito que é comum. Que uns chamam-lhe solidariedade, outros chamam-lhe caridade, outros chamam-lhe hospitalidade, mas é o amor aos pobres, o amor aos peregrinos. Então, isto sempre na fidelidade ao prelado. Ou seja, por cada diocese por onde vamos passando e tentamos ser instalados, tentamos, no mínimo, ter a licença do nosso arcebispo ou do bispo de cada diocese. Até porque ninguém pode ser capelão da Ordem de Malta sem que o bispo diretamente escreva uma carta a dizer que dá licença. Por isso, só aí já está essa ligação. A ligação, não é? E depois, claro, se nós pedimos ao Sr. Bispo licença para abrir um posto, se ele diz que sim, ou o pároco, muito bem. Se não, não fazemos. Uhum. Então, onde está presente este corpo de voluntários, em Portugal, e quantos são os teus membros? Nós funcionamos, estamos por todo o país, mas funcionamos em 3 grupos particulares. Particularmente, um no Porto, tem sede no Porto, e que junta pessoas da Diocese. Depois temos em Coruche. Porquê Coruche, da nossa Diocese de Évora? Porque é o centro, é onde juntam os peregrinos todos que vêm do Sul. Então ali foi ali que foi fundado, e é ali que ainda está a sede do Sul da Ordem de Malta. E depois em Lisboa também temos um pequenino grupo, que não se dedica propriamente ao apoio aos peregrinos, mas, como eu disse há pouco, ao apoio às pessoas com deficiência. O apoio na amizade, sempre na ligação, claro, com a Ordem de Malta, que tem obrigação e tem como trabalho a visita aos lares, trabalho com os idosos. E o que nos une à Ordem diretamente é um membro da direção, digamos assim, que se chama o hospitalário. Que sem hospitalário não há Ordem. Ainda que falte o presidente, se não houver hospitalário. Portanto, esse é uma espécie de assistente, de garante da fidelidade. O espírito, o lema, o espírito, sim. O carisma, digamos assim, da Ordem de Malta é concretizado nesse grupo. Claro. E é através dele também que nós estamos unidos, por um lado, à Ordem de Malta, por outro lado, é com a sua força, a sua firmeza, que nós nos vamos abrindo e alargando por todo o país. O Corpo de Voluntários é exclusivo de Portugal ou também existe algo de semelhante noutros países? Não com esta estrutura. Com esta estrutura é única em Portugal. Mas foi-se fundando em vários países, a partir das necessidades próprias, um grupo de amigos. Não é? Mas é único. Esta característica é única de Portugal por causa de Fátima. E por causa dos peregrinos que ocorrem aqui. Muito bem.
Padre Ricardo, até agora estivemos a falar do Corpo de Voluntários da Ordem de Malta, certamente haveria muitas outras coisas a dizer, claro. Não podemos esgotar tudo. Gostaria, no entanto, agora que nos falasses um pouco da tua experiência pessoal. Como conhecestes este carisma da Ordem de Malta e como é que te comprometeste nele? Já falaste que foste nomeado pelo arcebispo capelão deste Corpo de Voluntários, mas certamente não foi iniciativa do arcebispo, foi algum conhecimento, algum contacto e algum interesse, certamente, que este carisma e esta atividade te empenhou. Quando há 6 anos eu estive como vigário paroquial em Coruche, pediram-me que tentasse ver o que é que era possível ali para juntar os peregrinos. O movimento da Mensagem de Fátima pediu ajuda, a Ordem de Malta, sabendo que eu estava lá, porque eu conhecia alguns membros, pediu-me ajuda, então foi assim, foi nascendo, como é próprio das coisas de Deus, sem organização, porque depois elas vão se organizando quando somos fiéis. Não é? Então, desta forma, tentámos assim, quase do nada, ajudar os peregrinos em Coruche. Ajudar como simples, arranjando médicos, arranjando enfermeiros, que os pudessem tratar. E porquê? Porque queríamos marcar também, ou melhor, a Mensagem de Fátima, a Ordem de Malta, queria marcar de uma forma simples a presença do Papa Bento XVI em Fátima, em Portugal. Então, foi assim que começou. Tentámos procurar os grupos, saber quem eram, de onde vinham, quantos passavam e se precisavam de ajuda. E esse foi o trabalho mais interessante, que foi, como costumamos dizer, partir pedra. Porque os nossos grupos do Alentejo e do Algarve vêm tremendamente bem organizados. Eles preocupam-se com o alojamento, preocupam-se com a comida, preocupam-se com a saúde, com tudo. Então nós foi tentar entrar nos grupos sem nos metermos demais. Então foi ali um trabalho difícil. Acolher, apoiar e colaborar com esses grupos. Sim. Acima de tudo, estar presente. E no meio do caminho estarmos com águas, com sumos, com bolachas, com bolinhos e com sorriso. O sorriso foi sempre, desde o primeiro momento, a característica nossa fundamental. Então, o caminho foi sendo feito e estamos há 5 anos a fazer este caminho de Corpo de Voluntários. Então, depois a Ordem de Malta, naturalmente, que o hospitalário apresentou-nos, de facto, a estrutura do Corpo de Voluntários. Então, nós percebemos que era ali que nós nos podíamos integrar. E foi assim, desta forma simples, que começámos. Atualmente, nós temos a funcionar, temos uma sede, temos, como eu já disse há pouco, o quarto do peregrino, temos depois todo o apoio e, neste momento, já conseguimos fazer todo o material. Ou seja, as agulhas com a linha, como é tradicional, para arrebentar as bolhas, já é tudo feito por nós. E isso foi então desta forma que eu depois é que fui convidado pela Ordem de Malta a ser capelão. Sim. Quer dizer, foi um processo ao contrário, um processo muito mais interessante. Sim. Porque foi aprender da prática. Certo. Padre Ricardo, estamos a concluir o nosso programa. Quais são as condições para que um jovem ou adulto, queira conhecer e, eventualmente, participar deste Corpo de Voluntários? O que é que pode fazer? Quais as condições que tem? Só temos 2. Amar a Igreja e estar e querer servir. Mais nada. Porquê? Porque o voluntário tanto pode estar a fazer massagens, como pode estar a mudar as bacias, a aquecer a água, a lavar as toalhas. Quer dizer, é servir e amar a Igreja. Servir de uma forma polivalente. Polivalente, sim. Com disponibilidade para qualquer serviço que seja necessário. Isso. Por fim, a última pergunta. Quem quiser entrar em contacto com o Corpo de Voluntários, onde e com quem o pode fazer? Qual é o contacto? Pode ir ao Facebook, e temos a página Corpo de Voluntários da Ordem de Malta. Pode ir, também temos um blog, OH-CVOM-blogspot.pt, porque nós aí conhece a ordem hospitaleira, a ordem hospitalária, a dimensão hospitalária da ordem, e também pode ligar para mim. Eu depois indicarei a pessoa certa e pode ligar para o meu telemóvel 96 498 0013. Muito bem. Obrigado, Ricardo, por
por esta participação, por este desvendar um pouco deste corpo de voluntários da Ordem de Malta. Pode ser que mais à frente haja outro programa propriamente sobre a Ordem de Malta, é natural que isso vá acontecer. Obrigado por esta participação e obrigado também a si que nos acompanhou neste programa e que nos permitiu entrar em sua casa. Vou invocar a bênção de Deus sobre si e sobre todos aqueles que nos acompanharam neste programa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo o acompanhe em toda a sua vida e com os seus. Até ao próximo programa, se Deus quiser.